boa tarde a todos, tudo bem? Como eu tinha falado, né? Hoje, sexta-feira, ainda não teremos uma entrevista, mas eu quero fazer alguns comentários, né? Em relação a tudo que foi postado na minha página, algumas coisas que eu quero, digamos que esclarecer para vocês, né? Eu participo de alguns grupos no WhatsApp não, no Face. E esses grupos são grupos, alguns são de pessoas amputadas ou pessoas que têm parentes, né? Passaram pela amputação ou estão no processo disso. E eu gostaria de ler um texto que me chamou muito a atenção, me fez reviver algumas coisas. É um texto de um amigo, né, que na verdade ele é o administrador do grupo Amputados Portugal, né? É o Antônio Pedro Boleto. Nesse texto que ele coloca no nosso grupo, calhou muito com a forma que eu tô me sentindo hoje. Eu quase não entrei com nenhuma postagem assim de conversa, porque eu recebi algumas notícias aí que me deram uma desanimada, né? E o que acontece, apesar dos pesares, a gente não pode deixar, né, um investimento que eu comecei a fazer de lado por causa de más notícias. Mas vamos lá, eu vou ler o que ele colocou na página para vocês entenderem bem o que eu vou na sequência comentar. Para a pessoa que infelizmente tem de ser amputada e para seus familiares e amigos, deixo aqui 2 dicas que poderão ser úteis. Para o paciente, na consulta de anestesiologia, se possível e com a aprovação do médico, deve-se optar pela anestesia locorregional. Aqui no Brasil ela deve ter alguma outra nomenclatura que eu não tenho muita certeza qual é, mas, né, locorregional com sedação. Esta anestesia acarreta menos problemas de saúde. Quando aplicada de forma correta, diminui o risco do amputado vir a sofrer de dor do membro fantasma, que é uma coisa que a gente vai ter que falar bastante, né? E aí a outra dica que é para família e amigos. Todo o apoio e carinho que se possa dar antes e depois da cirurgia de amputação são extremamente importantes para a saúde mental. Elevação da autoestima e, consequentemente, recuperação do amputado. Deve-se evitar ao máximo demonstrações de pena, sentimentos ou palavras menos positivas. E medir bem as perguntas antes de as fazê-la. Algumas são mesmo desnecessárias. Falo por experiência própria. Essa é uma postagem do Pedro na nossa página que eu participo, que é a página de Amputados BR. Quando eu vi essa postagem, me lembrou muito tudo que eu passei, né? Por quê? Porque, como eu contei nos episódios,
eu fui amputada pós-Covid, né? Depois de uma longa internação, depois de um tempo horrível, porque, lembrando, né? Nós estávamos no meio da pandemia, eu não tinha contato com nenhum familiar, eu não tinha contato com nenhum amigo, apesar de ser da área da saúde e ter quase implorado, porque eu fiquei internada antes da amputação e já sabendo que ia precisar dessa amputação. Eu, sendo da área da saúde, eu tinha vários amigos que poderiam, dentro do meu conhecimento, né, poderiam entrar dentro do hospital, dentro da UTI, né, e isso me foi negado. Então, assim, você há mais de 20 dias dentro de um hospital onde você não consegue reconhecer a luz do dia. Você não sabe se é dia, se é noite, se é tarde, se é manhã, se está chovendo, se está fazendo sol. E aí eu recebo a notícia da amputação, né? E aí o que acontece? Ali a minha cabeça já começou a entrar em parafuso, né? Tanto que eu me neguei a fazer a amputação nesse momento. E vendo que eu não ia aceitar e você tem que assinar para ter o seu membro amputado, o que aconteceu comigo? Me deram alta, uma alta programada para que eu retornasse, porque isso aconteceu no mês de dezembro, né? E aí uma semana, finalzinho, uma semaninha antes né, das festas de fim de ano, a proposta que me fizeram foi: você vai para casa, passa, né, esse período de festas, e no comecinho de janeiro, se eu não estou errada, dia 9, ou dia 6 ou dia 9 de janeiro, eu já tinha agendada a cirurgia. Na verdade, assim, tinham falado para mim que seria apenas uma avaliação com o cirurgião vascular, mas eu já sabia que seria para amputação. Então eu fui, né, para casa. A minha irmã na época estava comigo, ela fez a minha alta, né? E aí entra um pouquinho do comentário do que o Pedro coloca, né? A importância da família. Mesmo eu tendo passado um mês internada, a frase que eu ouvi quando eu cheguei dentro de casa, porque eu estava com os meus pés entrando em necrose. Hoje eu sei, hoje eu posso dizer com todas as letras, né? Mas no momento eu não aceitava de jeito nenhum aquilo. Eu achava que a medicação que eu estava tomando ia reverter o quadro. Então eu volto para casa com uma bota feita de gaze, né, em volta dos meus pés. Eu já não pisava mais no chão, já não conseguia mais pisar. Então, o que me foi orientado no hospital: você vai manter sempre essa bota, porque você tem que manter o seu pé aquecido, né? E aí, quando eu cheguei em casa e eu fui retirar aquilo, a minha irmã virou para mim e fez assim: se eu soubesse que os seus pés estavam nessa situação, eu teria pedido para você continuar no hospital. Então, raciocina comigo. Meio de Covid, 30 dias sem falar com ninguém que você tem algum tipo de contato, né? Que você conhece, né?
Eu falei por telefone, no telefone de uma das médicas, eu consegui fazer uma chamada de vídeo para minha irmã durante esse período. E aí 30 dias depois, quando eu me sinto dentro da minha casa, antes de eu falar a palavra enfim, eu estou na minha casa e vou poder raciocinar e vou poder entender melhor, conversar com pessoas sobre o que está acontecendo, eu ouço esse comentário desnecessário, né? Porque eu não tive uma amputação por conta de uma doença que foi progredindo. Eu tive uma amputação dentro de 30 dias. Dentro dos 30 dias que eu achava que estava cuidando apenas do meu pulmão, que foi até o que eu falei pro médico quando ele me disse que teria que amputar minha perna. Eu vim pra cá para tratar dos meus pulmões e eu não vou sair daqui sem as minhas pernas. Para mim isso não fazia sentido nenhum. Então, o que acontece? Eu fui atendida esse tempo e diagnosticada desse tempo dentro de um hospital público, apesar de que eu tinha convênio. Porém, o único hospital que o meu convênio mantém até hoje para cirurgias de grande porte é a 40 quilômetros daqui, né? Para quem conhece, eu moro em São Bernardo do Campo e o hospital que o convênio tem para manter essas situações de cirurgia no centro de São Paulo, aproximadamente 40 quilômetros. Então, o que eu fiz? No momento da Covid, eu optei por ficar no serviço público, até por confiar no serviço público da minha cidade, né? Por ser mais simples, mais fácil, qualquer um a pé iria, né, da minha casa ao hospital, se fosse permitido. Quando eu recebi essa notícia da amputação e a sugestão que o médico fez de que eu iria para minha casa e voltaria em janeiro, depois das festas, foi o momento, foi a deixa que eu precisava. Falei, eu vou pro convênio, porque se eu tenho que manter meus pés aquecidos, e a gente tem a falsa ilusão de que o convênio é infinitamente melhor e tem mais recursos, né, que o serviço público, eu erroneamente acreditei que o convênio iria, né, me dar esse suporte e evitar a amputação. Pois bem, fui para o convênio depois de passar mal na minha casa, né? Foi chamada a ambulância e aí eu contei que tinha o convênio, dei a documentação. Chegando no convênio, contei tudo que tinha acontecido, os mínimos detalhes. E aí o médico que me atendeu, muito simpático, muito atencioso, olhou para mim e fez assim: olha, dona Rosana, o que nós vamos fazer? Eu vou alterar algumas medicações que a senhora está tomando, tá? E a gente vai aguardar para ver se essas medicações dão, né, uma diferenciada no seu quadro. Por quê? Porque aí, se for, né, se a medicação funcionar como eu acredito que funcione, talvez a senhora vá ter alguma amputação, mas assim, infinitamente menor, né, do que a que foi prevista, está sendo prevista aí. Tudo bem, né?
voltei para minha casa, né? A minha irmã também estava comigo nesse momento. Ela estava me acompanhando o tempo todo. Porém, até que esse médico falasse comigo, eu cheguei de madrugada no hospital, porque uma amiga estava em casa comigo e ela me ajudou a chegar no convênio, né, na rede do convênio. E eu fui transferida de um hospital aqui de São Bernardo para o hospital de São Paulo, onde eu ficaria internado, né? De novo, o mesmo quadro, dentro de um hospital, sem contato, distante de casa, né? Sozinha. E na manhã seguinte, quando o médico veio falar tudo isso que ele falou pra mim, eu falei pra ele: então o senhor vai me dar alta. Se o senhor vai me dar alta daqui, eu preciso entrar em contato com o familiar para vir me buscar, né? E a gente se depara com aquela situação assim: você tem o seu problema, você que está doente, e o mundo em volta, a vida que segue, né? Então, o que acontece? Aquele familiar que às vezes você espera que seja o seu apoio, muitas vezes está vivendo a vida dele. Ele não está preocupado se você está dentro de um hospital, aonde você está. Ele tem a vida dele e ele quer viver a vida dele, né? Não são todos os familiares que te apoiam até ver que você realmente tem condições de estar se manejando sozinha. Ele acha que a vida dele não pode parar pelo simples fato de que você que adoeceu, né? Então eu me vi nessa situação de aguardar um momento, né, até que a minha irmã foi fazer a minha alta. E por que eu disse aquele momento assim? Erroneamente eu fui para o meu convênio, porque hoje eu sei que eu deveria ter amputado com o primeiro médico que falou para mim que eu tinha que amputar. Por quê? Né? Porque não tinha alternativa. Aquela medicação que eu estava tomando não ia reverter o quadro. Por que eu disse isso? Porque quando eu voltei, um mês e meio mais ou menos depois, que foi o momento, né, da consulta novamente com o médico, e que ele queria saber como eu estava, esse um mês e meio foi uma tortura na minha vida, porque eu sentia dores horripilantes, dores que não me deixava dormir, dores que com a medicação que eu tomava me fizeram surtar à noite. Eu tive delírios, né? E tudo isso, assim, recebendo a ajuda de um aqui, de outro ali, da minha família, que a vida que segue, né? Mas tudo bem. Chegando no dia da cirurgia não, no dia dessa consulta, eu não tive a oportunidade de passar com um anestesiologista, como o Pedro comenta, né, na postagem dele, para fazer escolha. O que acontece? Naquele momento, eu só olhei para o médico e falei para ele assim: doutor,
quando que o senhor vai fazer minha cirurgia? Porque eu já não suportava mais. Eu não andava e eu só sentia dores. Tomava remédios fortíssimos para dor. E quando eu cheguei para passar com ele, a minha mente era só assim: eu poderia sair daqui agora já amputada, que eu já não aguento mais esse sofrimento. Pois bem, o médico marcou a cirurgia para 15 dias depois. Esses 15 dias continuou a tortura, lógico, né? E aí eu fui, né, ser internada. A pessoa que fez a minha internação não era parente meu, não era da minha família. Ela era uma enfermeira que se condoeu com a minha situação, porque a minha irmã estava infectada com Covid e eu tinha que fazer a cirurgia porque ela já estava marcada, né? Então essa enfermeira se colocou como se fosse um parente meu, ou como se eu não tivesse parente nenhum. Fui internada, fiz a amputação, pedi uma anestesia geral, porque eu me lembro que era um outro tipo de anestesia que o médico veio falar pra mim, né? E assim, você tem que assinar aquela anestesia. E aí no momento que ele me falou que anestesia seria, que agora eu realmente não me lembro o nome, eu pensei na minha cabeça, olha como a cabeça da gente é maluca. Eu não quero, sei lá, no meio da cirurgia acordar, porque tem algumas possibilidades assim. Então eu olhei pro médico e ele fez assim: você mudou sua expressão, o que aconteceu? Eu falei: eu pode ser anestesia geral? E aí ele fez assim: pode, claro. Então foi feita a minha amputação, né? Eu não sei por que motivos, com 3 dias eu já estava fora do hospital, graças a Deus, porque como eu sou diabética, geralmente uma cirurgia desse porte você perde muito sangue, você tem que ser avaliado demais. Então a previsão dos médicos era de que eu ficasse pelo menos uns 7 dias, né? Mas em 3, né, que foi entrar para a preparação da cirurgia, e no outro dia a médica olhou para mim e fez assim: olha, a senhora está de alta, né? E aí vamos novamente, como que eu vou fazer para sair daqui, né? Agora realmente sem ter condições de andar, a minha casa sem uma estrutura para me receber, mas a coisa tá feita. Novamente essa enfermeira que fez a minha internação foi com uma outra me buscar. Eu tive 2 amigos também da enfermagem que me colocaram dentro de casa, porque não era tão simples assim. Se vocês olharem nos vídeos que tem postado, tem alguns que mostram, né, como estavam os meus pés antes da cirurgia, como que era o espaço da minha casa, né, com muitas escadas, com muita falta de estrutura para alguém na condição que eu tava. Mas enfim, né, com a ajuda de fora eu consegui entrar para dentro da minha casa. E num dado momento eu me vi presa numa cama, sem condição de sair, com a mente funcionando enlouquecidamente, né?
né? Com a cobrança do meu emprego, do meu trabalho, porque eu tinha que explicar o que estava acontecendo, porque como funcionária de uma outra cidade, aqui perto, mas outra cidade, para uma pessoa que não tem como andar, a esquina já é longe. Então eu tinha que responder no celular para minha chefia, que estava me procurando, querendo documentos. Não que eles quisessem a minha presença lá, nunca. Minha presença para quê, né? Mas eles queriam a documentação. O que aconteceu, aonde a senhora está e como a senhora está. E nesse processo, eu tinha que colocar mais um peso nas costas da minha irmã, que não era só ficar dentro de casa comigo, me ajudar a tomar banho ou comer, né, fazer a comida para que eu pudesse ter o que comer. Não era só isso. Eu tinha que dar satisfação para o município onde eu trabalhava, né? E qual era todo o problema nessa coisa? A gente volta pro problema é seu, que foi você que adoeceu. A vida pra mim segue. Eu quero curtir. Eu quero viver. Eu não tenho culpa que você tá amputada, né? E agora eu tenho que ir aonde você trabalha, explicar ou levar documento, sendo que eu não sei onde fica, que era essa condição, né? Quem trabalhava em Diadema era eu, não era ela. Por alguns momentos ela se colocou, foi levar documentações, mas chegou um momento que você começa a realmente ser um peso, né? E com a orientação do povo em volta, porque foi algo assim chocante para a vizinhança, foi onde surgiu uma ACS, né? Que são pessoas, para quem, né, não é daqui, não sabe como funciona, existem agentes de saúde que são funcionárias das UBSs. E qual a função delas? Fiscalizar o bairro, né? Saber quem tem algum tipo de problema e que não está sabendo onde buscar recurso, que é através da UBS, né? Então surgiu na minha casa uma moça, uma ACS, e horrorizada com o que estava acontecendo comigo, ela fez assim: não, eu vou comentar do seu caso na UBS, porque eu sei que você pode ser atendida pela UBS, existe o plano saúde da família, né, que o pessoal vem aqui para saber como você, né, como te ajudar. E foi esse o caminho para que eu começasse a minha reabilitação, né? Por quê? Porque é um processo muito longo. Eu tinha perdido em torno de 30 quilos por conta de uma doença que estava matando a humanidade. E eu consegui escapar, só que eu consegui escapar sem as pernas. E aí o que acontece? A reabilitação, ela te ensina a sobreviver como você está, né? Existia, quando eu cheguei no SER, eu ouvi o seguinte comentário no acolhimento, que eu fui junto com a minha irmã, né? Porque o acolhimento é feito com um paciente e com um parente. E a minha irmã simplesmente falou para a fisioterapeuta que eu não queria melhorar,
que eu queria ficar na cama, amputada, que no máximo eu desceria para a cadeira de rodas depois de muito esforço dela e não meu. Pequeno detalhe é que eu sempre morei sozinha. E quando você mora sozinho, você não quer depender da mão do outro. Por mais que essa fosse uma forma de eu vou dar uma cutucada para ver se ela, né, se anima. Só que ela não conseguia enxergar que isso era uma coisa desnecessária. Eu estava sem as minhas pernas. Com 50 anos. Por 50 anos eu andei e cuidei da minha vida muito bem cuidada. Com 50 anos eu estava amputada dependendo de todo mundo. Inclusive para tomar banho, para trocar fraldas, para comer, porque eu não precisava que me desse na boca, mas eu não tinha como fazer, né? E assim, o detalhe maior de tudo isso é que muitas pessoas que tiveram Covid, e eu não preciso citar o nome de ninguém, porque quase todo mundo teve, a recuperação da pessoa que não perdeu membro nenhum, que só teve a Covid, já era difícil. Muitas pessoas estavam indo para reabilitação para aprender a respirar novamente, para mexer o pulmão. Eu, além disso, estava sem as minhas pernas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o familiar acha que te deixar de lado vai fazer com que você se movimente da forma que ele quer, mas que muitas vezes você não consegue. Quando eu vi o comentário do Pedro no grupo, isso me remeteu, né, de volta a um passado aí de 1 ano e meio atrás, que eu gostaria de esquecer, mas que eu vejo assim. É impressionante que ele está em outro país e ele está dando um conselho que se eu me fechasse na minha bolha, eu ia achar que era só comigo. Mas não. O que ele está recomendando ali, ele no país dele sabe que ou ele passa, ou passou, ou conhece pessoas que estão passando, que se chama abandono. Porque o abandono não é só quando você está sozinho. O abandono é quando você também está com alguém, com algum familiar, algum amigo, que não consegue ter um olhar para você que realmente não é de dó, de piedade, de... Não, é um olhar de que a coisa tá totalmente diferente para você, né? Que não é ele que tá tendo que encarar, se olhar no espelho e perceber a falta de um membro. Se as pessoas hoje em dia tiram o sarro, brincam porque você é negro, gordo, loiro, magro, japonês, baixinho, imagina você se olhar no espelho e não ter os seus membros. Porque um magro engorda, um gordo emagrece, um baixinho encontra o seu parceiro e segue a vida, né?
Aí você deposita toda a sua esperança nas próteses. Só que as coisas não funcionam no nosso tempo, a menos que você tenha muito dinheiro. Porque as próteses são caríssimas. Elas custam em média o preço de um carro zero. De um carro aí popular, zero. Em torno dos seus 40, 50 mil reais. Que foi o orçamento que me fizeram o ano passado. Numa feira, numa exposição, num lançamento, que eles dizem assim: ai, nós estamos fazendo lançamento, então nós podemos fazer um valor mais agradável. 40 mil reais. Para quem ganha em torno de 3 salários mínimos, né? Então você corre para o município. E eu, graças a Deus, moro num município que existe um incentivo muito grande. Tanto que eu, depois de quase 3 anos, eu consegui as minhas próteses. E o protético falou pra mim assim: 3 anos só? Moça, tem gente que tá há mais de 5 anos aguardando, né? Então, quando você coloca na sua cabeça que a sua vida só vai ser resolvida depois que você tiver com as suas próteses, você não tem o dinheiro para comprá-las, né? O município te fornece, mas você tem que entrar numa fila. O médico, para te colocar nessa fila, ele tem que perceber que você tem condição de usar. Porque qual é o detalhe? Principalmente no meu caso, eu emagreci em torno de 30 quilos por conta da Covid. 2 meses depois que eu tive alta do hospital, que eu já não tinha mais o vírus, eu passei por uma amputação de 2 membros. Uma amputação que me fez ter que receber até bolsa de sangue, né? E quando, conversando com a médica, ela me falou o seguinte: dona Rosana, a senhora não tem musculatura. Se a senhora não restituir a sua musculatura, eu não vou aprovar prótese para a senhora. Eu preciso que a senhora passe com um cardiologista e com um cirurgião vascular. Por quê? Porque cada prótese pesa em torno de 4 quilos, cada uma. Este é um peso que o seu coração pode não suportar, porque a senhora já está há muito tempo deitada e na cadeira de rodas, e o seu coração está acostumado com isso. Quando a senhora ficar em pé, e se o seu coração não estiver preparado, com 2 semanas a senhora está infartando. E eu não vou ser responsável por isso. Então, simplesmente ela jogou um balde de água gelada na minha expectativa e na expectativa da minha família de que eu teria as minhas próteses e eu poderia voltar até a minha vida, né? Porque a gente está acostumado a ver o povo correndo com prótese, né? O cara tá correndo na rua, o cara tá jogando futebol, olha que coisa linda. Mas há quanto tempo ele tá fazendo isso? Mas ele colocou o processo até que ele conseguisse se equilibrar em cima dessas próteses e correr
Qual foi o tipo de amputação e por que ele amputou? Foi um acidente de carro? Porque um acidente de carro você não está debilitado, né? Se você teve uma diabetes, você também não está debilitado, você só é um diabético. Agora, e quem voltou de um quadro, de uma infecção que quase te levou à morte, que você perdeu muito peso, você perdeu musculatura, você não está colocando um sapato no pé dentro da loja e indo andar. Você vai ter que movimentar 8 quilos, fora o equilíbrio, né? Fora conseguir se equilibrar. Eu tive muitos amigos, e aí de novo, né, o comentário do Pedro. Eu tive muitos amigos que, nossa, quando você tiver com as próteses, não se preocupa não. Eu inclusive ganhei um par de próteses. Claro que a minha amiga, com toda a boa vontade do mundo, conseguiu um par de próteses para mim. Mas conseguiu em que condição? Esse par de próteses era de um senhor que havia falecido. A filha tinha esse par de próteses em casa como uma lembrança do pai. E quando ela soube do meu caso, ela falou para minha amiga: olha, eu posso resolver o problema da sua amiga e eu tenho certeza que meu pai vai ficar muito feliz. E ela me trouxe esse par de próteses. Mas qual o problema disso tudo? A prótese, ela é como uma dentadura. É uma explicação muito simples, uma forma muito simples de entender. Você já viu alguém doando dentadura? Não. Por quê? Porque ela é moldada na sua boca, da mesma forma que a prótese é moldada na sua perna. Então não tem como você usar uma prótese de uma pessoa para outra, a menos que você encontre alguém que modifique o encaixe dela, né? O ferrinho e o pé, tranquilo, você pode usar, mas o encaixe não. E aí quando eu fui saber, né, como que eu poderia utilizar, o valor do encaixe para que a pessoa fizesse a troca para mim era quase o preço de uma prótese nova, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com um protético que trabalhava na cidade que eu trabalhava. E quando ele foi me dar algumas orientações de como cuidar do coto, de massagens para ajudar a diminuir a dor fantasma, né, o curativo, que eu ainda estava com os pontos. E aí eu falei para ele, eu falei assim: olha, eu ganhei um par de próteses. E aí ele começou a rir, ele fez assim: ai, coitada, me desculpa. Fala uma coisa pra mim. Qual a garantia dessas próteses? Quantos anos ela foi usada e quantos anos ainda tem de garantia? Outra coisa. Qual a garantia que esse cara, que esse protético, né, te ofereceu para, no caso de você subir nelas e ela quebrar, der algum problema com esse encaixe? Quantos anos de garantia ele te deu? Aí eu travei. Falei: meu Deus do céu, como assim? Eu tenho a solução na minha casa e não tenho ao mesmo tempo, né? E aí ele fez assim: você ainda correria o risco de pagar esse valor absurdo, porque é absurdo, né?
para uma coisa que no futuro poderia te fazer um mal. E você sabia que o SUS fornece, e o SUS a cada 5 anos ele troca a sua prótese por uma nova? E qualquer problema que você tenha durante esses 5 anos que você está usando, o SUS resolve para você. No caso de quebrar algum parafuso, no caso do encaixe dar algum problema e quebrar ou diminuir demais, né? Porque você vai usando, a sua perna vai diminuindo. Então você não compra uma prótese e vai viver com ela para o resto da vida. Existe toda uma manutenção em cima disso. E aí, de novo, meu mundo caiu. Quando eu volto no meu atendimento com a fisioterapeuta, no CER, ela olhou para mim e fez assim: Rosana, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ensinar você a viver na cadeira de rodas, porque é possível. E por que eu tô te falando isso? Porque você lembra do comentário da médica que se você tiver algum problema cardíaco, você não vai poder usar prótese? E aí você colocar a prótese hoje, semana que vem tá internada, se der tempo de socorrer. Então nós vamos montar nossa reabilitação nesse momento em restituição muscular e em como vamos sobreviver em cima de uma cadeira de rodas. Nesse momento, esquece as próteses. Então eu não tinha para onde correr, né? Um trocadilho bem besta até. E eu tinha a minha família olhando para mim como, meu Deus do céu, que inferno. Vou ter que largar minha vida para cuidar dessa pessoa, né? Eu vou ter que deixar minha vida. Eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Se eu não for ganhar nada com isso, eu me vou, pego minhas malas e vamos embora. Hoje, eu posso até dizer assim, que bom que a pessoa fez as malas e foi embora. Porque isso me deixou com a minha mente menos pesada. Porque para você ter alguém do seu lado te dizendo que você ou é incapaz e a vida acabou para você, ou eu não sou sua mãe para ficar cuidando de você. Uma pessoa que tem a coragem de falar uma coisa dessas para você, é melhor que ela realmente não esteja ao seu lado. Não que foi fácil nem que é fácil, mas é menos dolorido, porque o olhar de piedade, o olhar de meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? O olhar de essa pessoa não me agradece porque eu deixei a minha vida para cuidar dela, é melhor você não ter, né? É melhor que você fique sozinho, porque sozinho as pessoas que realmente querem te ajudar, elas se aproximam. Porque enquanto você está com uma pessoa negativa do seu lado, você afasta os positivos. Você afasta aqueles que têm a intenção de te ajudar. Então, assim, lembrando novamente o texto do meu amigo Pedro, não olhe para as pessoas com um olhar de piedade porque isso aconteceu. Olhe para elas com um olhar de graças a Deus você está aqui apesar de tudo.
Porque existem pessoas pelo mundo que só querem ouvir assim, olha, conta comigo se você precisar. Porque às vezes o cara também nem precisa. Ele já tá na cadeira de rodas há tanto tempo. Ele tem força suficiente para fazer as coisas dele. Então o que você tem que fazer é olhar e fazer assim, eu posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Do que você precisa? Porque às vezes o que a pessoa precisa é uma visita, uma companhia boa, uma conversa boa, uma distração, ou nem conversa. Vamos assistir um filme hoje? Vamos sentar um do lado do outro aqui, ó, e assistir um filme, né? Porque a pessoa consegue se virar sozinha. E o que ela precisa é de uma companhia boa. Ou não. Se ela quer ou não companhia. Nunca olhe para uma pessoa amputada, cadeirante, que quando te chama, a primeira coisa que você pensa é assim, ai meu Deus do céu, já vem me pedir algum favor. Não, às vezes ele está te chamando pela consideração que ele sempre teve de você. Porque a consideração que a gente tem pelas pessoas é independente do membro que ela tem ou não. Pode ser que ela tá te pedindo hoje, que ela vai te pedir alguma ajuda? Pode. Mas pode ser que ela só queira conversar. Ou às vezes ela queira saber até o seu problema, como que você está. Não é, olha, eu tô... Não. Oi, como que você está? Né? Então, assim, nós não somos um peso. E nem queremos ser peso para ninguém. A gente continua sendo gente. A gente não pode ser olhado pelo membro que falta, e sim por todo o resto que está aqui ainda. Como eu costumo às vezes brincar e falar, só amputaram as minhas pernas. O resto continua aqui, funcionando, né? Eu choro, eu rio, eu brigo, eu tenho ideias, eu tenho sonhos, eu sei que é possível muitas coisas, apesar, né? Apesar de não ter pernas, apesar de não estar me adaptando ainda totalmente como eu gostaria com as próteses. Mas tudo isso é um processo, não importa, né? Então, eu hoje quase não fazia esse vídeo, porque eu estava me sentindo pouco criativa e sem muito o que falar, porque eu descobri algumas coisas que mais pra frente eu posso até contar, comentar, né? Mas é uma decepção muito grande com as pessoas. A maldade no mundo é muito grande, que às vezes te absorve de uma forma que a sua veia criativa vai embora, seja o tipo de criatividade que for. Mas uma amiga me disse assim, fala disso. Fala da sua tristeza, do seu abandono, de como você se sente, de como você se sentiu. E em cima desse tema ainda tem muita coisa para falar, mas eu vou deixar um pouco mais para frente. A gente já está encostando em 1 hora de conversa. E eu deixo aqui o convite novamente para que vocês assistam os episódios de superação, os 4 episódios,
dê uma vasculhada no meu canal, porque juntando o episódio a algumas imagens, vocês vão conseguir entender melhor a minha vida e a minha trajetória, né? Então, dá uma vasculhada no canal, deixa um like, faz um comentário, faça uma pergunta até, se for o caso, né? E até a próxima. Não vou falar até a semana que vem, porque coisas bem inusitadas eu vou estar trazendo aqui para vocês. Gostaria de agradecer ao Pedro, que é o administrador do grupo Amputados Portugal, por ter me autorizado a usar as palavras dele para poder esclarecer um pouco a minha situação e as coisas que também passaram comigo. Eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Superação.